A palavra que Deus colocou no meu coração, ela está baseada, fulcrada na série de mensagens que nós estamos ministrando todas as quartas-feiras sobre frutos ou obras da carne. Amém? E nessa quarta-feira, queridos, é uma obra que ninguém tem. Aqui em Vila Isabel, então, não tem mesmo, ninguém. Eu não sei nem por que eu estou pregando sobre este fruto, sobre esta obra. Amém. Sobre esta obra. Mas eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. Amém? Estou, obviamente, brincando, mas todos nós somos assediados, a começar por mim, em todas essas obras da carne, alguns numa ênfase maior ou menor em cada uma delas, mas o certo é que, ela em determinadas pessoas, num grau maior ou menor, mas todos nós trazemos algo chamado concupiscência. Concupiscência é um nome tão grande, tão difícil de ser explicado, mas é inclinação. Todos nós nascemos inclinados para o pecado. Nós nascemos inclinados para o erro. Você nasceu, como alguns falam, você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar errado. Então, se não fosse Jesus em nossas vidas, nós erraríamos sempre. Então, você já nasce inclinado para o erro. Né? Pecado, a palavra pecado no grego quer dizer amartia. Amartia é errar o alvo. Então, você nasceu para errar o alvo. O que é pecado? É errar o alvo. O alvo é Cristo. Então, sempre quando nas minhas proposições, na minha postura, eu não acerto Cristo, eu estou pecando. Eu gosto muito quando Tiago define o que é pecado. Tantos textos na Bíblia vão falar sobre pecado, mas Tiago fala assim, se você sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto está pecando. O que é pecado, pastor? Se você sabe o bem que deve fazer e nisso não fez, você pecou. E se eu sei o bem que eu devo fazer, é nas escrituras que eu devo consultar. Amém? Então, a obra da carne que nós devemos ministrar nesta noite, por favor, pedir auxílio, isso, inveja. Inveja, queridos. E por isso que eu falei que não existe essa obra em nenhum de nós aqui, né? Mas, queridos, certamente todos, a começar por mim, temos essa inclinação, num grau maior ou menor, mas todos, sem exceção. Às vezes você nem sente, às vezes você nem nota, mas numa palavra sua, num gesto seu, você acaba acusando essa obra da carne chamada inveja. Então abram as vossas Bíblias, no texto áureo, no texto base dessa série de mensagens, que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, acho que esse versículo eu coloquei na tela, por misericórdia, né? Os irmãos que não estiveram domingo pela manhã, eu aconselho a ouvir a mensagem domingo pela manhã, que tem muito a ver até com o próprio slide, com o texto bíblico escrito. Então, mas, como eu falei, um estudo, e essa série lembra muito um estudo, mas Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. Querido, a temática é super importante para o homem e para a mulher de Deus. Você nasceu de novo, você está indo de encontro a tudo isso, amém? A gente vai de encontro, não em encontro, ok? Nós estamos indo de encontro a tudo isso, queridos. Nós estamos indo com forma contrária a tudo isso. Nasci de novo, eu vou repulsar isso, eu vou lutar contra a minha alma que deseja invejar. A minha alma deseja invejar, a minha alma inveja porque ela vê uma situação, uma pessoa, e ela gostaria de estar no lugar daquela pessoa, ter aquilo, ou ter aquela posição, ou ter aquela felicidade, e a inveja é isso, e a Bíblia diz que não herdarão. Queridos, não é que, pastor, então eu tenho uma certa inveja, de vez em quando estou lutando contra isso, eu não vou herdar o reino de Deus. Queridos, não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam e não estão nem aí. Ok? Não existe nenhuma luta contra isso. Não existe nenhuma
nenhum impulso do Espírito sobre a sua alma para retalhar e para repulsar essa prática. Então, aqueles que não herdarão o reino de Deus, aqueles que praticam qualquer obra dessa, sem qualquer questionamento, seja ele mental ou espiritual, ele não questiona. Então ele se prostitui porque ele se prostitui mesmo. Então ele é inimigo de várias pessoas por qualquer motivo, porque ele é mesmo. Ciúmes porque ele é mesmo e ele não está querendo mudar em nada. Esses, a Bíblia garante que não herdarão o reino de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então esses não herdarão. O significado, eu coloquei alguns significados ali para inveja: desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa, ter inveja da prosperidade de alguém, sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Na etimologia da palavra, no latim, a palavra inveja deriva do latim invidia, com o sentido de desgosto causado pela felicidade alheia. Então, queridos, a inveja é um desprazer, o desgosto pela felicidade alheia. E seja essa felicidade apenas emocional, seja por uma questão de ter um bem móvel, um bem imóvel, mas algo que traz desgosto para você ao ver a prosperidade de outra pessoa. Você se sente desprestigiado, você sente que você deveria, por ser talvez mais merecedor, aí talvez essa presunção entre em nossos corações, mas eu sou mais merecedor do que ele, do que ela, porque ele tem e eu não tenho. E eu começo a invejar e começo a ter um desprazer causado pela felicidade de outra pessoa. Ok, gente? Então, como disse no início, isso num grau menor ou maior existe em todo ser humano e temos que lutar contra isso. E também, obviamente, com a inveja que nós também somos atacados, ok? Assim como você pode, em determinado momento, ter invejado algo, somos também invejados em alguma área das nossas vidas. Mas nós temos um Cristo que nos guarda. Amém, meus amados? Então, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda inveja do inferno cai por terra sobre as nossas vidas. Amém? Mas isso é fato e nós oramos contra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero cair nessa linha de pregação apenas como se nós fôssemos as vítimas. Porque aí seria muito fácil, ficaríamos na oração para repreender a inveja. Amém? Mas eu quero me colocar em primeiro lugar e quero colocar a igreja como algozes, muitas vezes, de invejarmos situações, pessoas, felicidades e querermos nos acharmos mais merecedores do que aquela pessoa. Ok? Todos estão entendendo? Amém. Estão comigo até aqui? Amém ou não amém? Amém. Então, quero falar sobre 8 verdades sobre a inveja, queridos. 8 verdades sobre a inveja. E você vai se atentar para isso. E no seu dia a dia, eu oro para que nós consigamos cada vez mais discernir a inveja. Discernir, queridos. Porque às vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas. Eu não gosto dele, eu não gosto dela. Ele fez isso, ele fez aquilo comigo. E no bojo disso tudo, como fonte disso tudo, não está o que ele fez, não está o que ela fez. Na verdade, é uma inveja que pode estar dentro de nós. E rejeitamos uma pessoa de uma forma tão... e criamos situações para nos dar como álibi, como justificativa do porquê de não gostarmos dessa ou daquela pessoa. E quando, na verdade, pode estar esse sentimento de desgosto pela felicidade alheia, pode estar baseada na inveja que existe em nossos corações. Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 14. Eu intitulei esse texto bíblico como a inveja tem seu DNA em Lúcifer, em Satanás. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículos de número 12 até o 15. Todos acharam, amém? Isaías 14, a partir do versículo 12, texto esse que o profeta Isaías vai profetizar sobre a queda de Lúcifer. Lúcifer,
aqui descrito. Tem a palavra Lúcifer na Bíblia, queridos? Você já encontrou a palavra Lúcifer na Bíblia em algum momento? Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. A palavra Lúcifer na Bíblia é na Vulgata, em latim. Então, na Bíblia, em latim, você vai encontrar Lúcifer. Em vez de estrela da manhã, você vai encontrar a Bíblia em latim, a palavra Lúcifer, ok? Uma vez alguém perguntou, pastor, não tem Lúcifer na Bíblia? Realmente não tem. Mas em latim, aí sim, você vai encontrar a palavra Lúcifer no versículo 12. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo 12 do capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13, presta atenção. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer, ele queria estabelecer o seu trono como o trono do próprio Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Ele invejou o status de Deus. Ele invejou o trono de Deus. Ele quis realmente, havia um desgosto no coração de Lúcifer, esse anjo que nós estamos falando, ok? No desejo dele de combater aquela poderosa força que havia em Deus. Ele queria ter esse trono semelhantemente ao do Altíssimo e queria sentar ao lado do Altíssimo, queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, inveja. A inveja nasce no coração de Lúcifer. Inveja tem seu DNA em Lúcifer. Depois ele se torna Satanás. Quando ele é expulso do céu, esse anjo tem o nome de Satanás, quer dizer opositor. Amém, meus amados? Então a inveja tem seu DNA em Lúcifer. Então quando uma pequena fagulha de inveja que chegue no teu coração, já começa a discernir, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Deus deu para ele, glória a Deus. Deus vai dar para mim o que ele tem para mim. Então não preciso nem entender que porque ele tem, ele é melhor do que eu, jamais. Quem esteve no aniversário do bispo, eu tive a honra de pregar, eu preguei só a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1 talento, ok? Queridos, se o que recebeu 2 invejasse o que tinha recebido 5, ele jamais teria multiplicado. Jamais teria multiplicado. E ambos sabiam da quantidade que cada um recebeu de talentos. Ou seja, Deus vai dar o talento conforme a tua capacidade. Acalma o teu coração. Amém? Deus vai prosperar você naquilo que Ele deu para você. Então não precisa ser igual ao do outro, nem maior, nem menor. Deus vai te dar o que Ele tem para você. Amém. Tranquilize o seu coração. Confie em Deus. Amém? E esse talento que Ele deu será multiplicado. Deus vai abençoar. Deus vai abrir portas. Juntamente com os talentos, a capacitação vem. Então fique tranquilo em relação a isso. Descanse em Deus. Mas a partir do momento que nós começamos a olhar e entender, poxa, e por vezes pode até aparentar isso. Poxa, eu sou mais capacitado, aparentemente. Ele não tem essa capacitação toda e tem tanta coisa. Pois bem, queridos, já calma teu coração. Amém? Não olhe para o outro e não inveje, não queira o que o outro tem. Em nome de Jesus, amém? Então, primeiro, a inveja tem seu DNA em Lúcifer. Repreenda isso na sua vida, sempre quando vier no seu coração. A inveja mata, queridos. Parece um adágio popular, mas a inveja mata mesmo, é bíblico. Provérbios 14, versículo 30. Dê um pulo, retroceda um pouquinho aí, um pouquinho antes de Isaías. Provérbios 14, versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Versículo 30, todos acharam amém? Versículo 30 diz assim: o ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos... Queridos, olha como a inveja, que é um sentimento, que é a alma, traz consequências nos ossos. Então, isso é confirmação de que doenças psicossomáticas trazem, sim, um resultado no nosso corpo.
Ou seja, aquilo que acontece das minhas emoções vão influenciar no meu físico, na minha saúde física. Então, a podridão, a inveja, queridos, a inveja é a podridão dos ossos. Mata. É podridão, você vai adoecendo no seu corpo físico. Porque a sua alma está em mazelas, a sua alma só pensa realmente no desgosto de ver a felicidade de outro e talvez a sua não, e você vai invejando, invejando, e isso se transforma em uma doença física, e você vai apodrecendo, como a Bíblia diz, traz podridão dos ossos. Está repreendido em nome de Jesus, né, queridos? Então a inveja mata, mata. A inveja mata. Não é inveja de macumba que fizeram contra o povo de Deus, não, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, amém? Mas é a nossa inveja. Nós não somos vítimas de hoje, nesta noite. Nós somos os algozes. Nós é que invejamos. E essa inveja mata e vai trazendo podridão nos nossos ossos, doença física. E eu repreendo isso em nossas vidas, a começar pela minha, em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Ainda mais enquanto flamenguista, muitos nos invejam, né? Então, tem que repreender mais ainda. Queridos, terceiro ponto. A inveja é demoníaca. Eu nem precisava colocar esse terceiro ponto, porque ela já encontra fundamento no primeiro, né? Na primeira verdade. Porque o DNA dela é em Lúcifer. Mas eu procurei quase me tornar repetitivo, porque esse texto de Tiago capítulo 3, vale muito a pena nós lermos. Tiago capítulo 3. Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. Tem Tiago na Bíblia, queridos? Tem, né? Logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, oxa, um peso até maior, né, queridos? Vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e... Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, queridos. Queridos, a inveja ela é terrena, animal e demoníaca. Olha, são poucas vezes que eu encontro 3 adjetivos tão pesados para um sentimento. Terrena, já podia parar por aí. Mas não, ela é animal e ainda é demoníaca. Olha como a inveja, daí a primeira verdade ser bem notória, nasce no coração de Lúcifer, a inveja. Então é demoníaca, é animal, é terrena. Essa sabedoria que a inveja faz esse contraponto com a sabedoria, ela é demoníaca, queridos. Eu tenho que repreender isso na minha vida. Eu tenho que entender que quando esse sentimento começa a brotar, peraí, está tudo errado. Da onde nasceu isso? Por que eu estou sentindo isso? O que fez com que eu me sentisse assim? Quais são as origens disso tudo? Eu tenho que parar, querido, senão a partir daí, a Bíblia diz ainda, é uma inveja amargurada, né? Sabe aquela pessoa que é amargurada, uma pessoa sempre cabeça baixa, carrancuda, sempre chateada, sempre falando mal, sempre questionando, rabugenta. Ou seja, é uma inveja que praticamente, como eu poderia falar isso? Uma inveja amargurada, é uma inveja que quase transparece. A inveja, apesar de ser uma emoção, ela transparece na amargura da pessoa. Entristecida, sempre está faltando alguma coisa. Está repreendido esse nome de Jesus. Amém? E acabamos vivendo a vida de outros. Porque eu começo a almejar o que o outro tem e eu deixo de viver a minha vida. E as coisas que Deus tinha para a minha vida, lembre-se daquele que tinha um talento só, ele ficou com medo do que Deus poderia fazer, foi negligente, pensou apenas nele,
pensou apenas nele e até o que ele tinha foi perdido. Então, queridos, dê valor ao que você tem, porque até o que você tem, você pode perder. Isso se chama gratidão, né, queridos? Gratidão. Então, quando você tem gratidão, Deus te abençoa, Deus prospera, Deus dobra, Deus multiplica, em nome de Jesus. Mas a inveja, repreendemos, ela é terrena, animal e demoníaca. Saia em nome de Jesus. Amém? A inveja é o outro ponto, quarta verdade. A inveja é um sentimento destrutivo, queridos. Olha o que diz 1 Samuel, volte lá na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel. É interessante como você vê esse sentimento. Aonde você vê rapidamente esse sentimento? Em que idade você percebe já esse sentimento? Nas crianças mesmo, queridos. De cara nas crianças. Ah, não, a minha é perfeita, pastor. Pô, a minha também, aos meus olhos, eram perfeitas. Mas, queridos, criança pequenininha, brinquedo. Brinquedo. Você pode dar um Apple na mão da criança. Se chegar uma outra com uma caixa de papelão, aquela deixa a Apple e vai pegar a caixa de papelão. Ela não tem, obviamente, ela não tem noção nenhuma do presente, mas tá na mão da outra, eu quero. Eu quero. Esse sentimento de posse, de ter, de possuir, né, de tirar do outro. Às vezes até destruir, que a inveja ainda tem isso, queridos. Não apenas almejar o que é do outro, esse desgosto pela felicidade do outro, mas se eu não posso ter, então ninguém tem. Não é isso que a criança faz muitas vezes? Então quebra tudo, destrói tudo. Então, se eu não tenho, ninguém tem. Eu vou contar um testemunho meu, queridos. Meu Deus, eu até relutei. Eu falei, não preciso me expor assim, mas talvez para que a igreja se insira na mensagem, é melhor eu me expor logo e me colocar de cobaia. Mas quando eu tinha aí por volta de 8, não vamos botar 7, vamos botar 6, vamos diminuir para eu ficar menos mal na fita, né? Mas, sinceramente, não sei, 8 anos, 7 anos. Mas sempre eu gostei muito de jogar botão de mesa, né? Então, até hoje, de vez em quando, eu jogo, né? Então, botão de mesa eu gosto muito de jogar. E na minha época, pequeno, tinha campeonatos de rua. Então, os amigos iam na minha casa, eu ia na casa dos amigos. E tinha muita troca de botão, né? Você trocava o botão. Então, tinha um amigo meu que tinha um botão que, pô, ele era maravilhoso. A gente vê o botão pela bainha do botão, né? Se a bainha é boa, com certeza ele consegue tocar por cima, por baixo. E a gente via, poxa, eu queria trocar, eu queria aquele botão. Eu faria qualquer coisa por aquele botão. E eu ofereci meu time todo. Olha, eu troco meu time todo pelo teu botão. E o garoto, não troca. Eu, poxa, caramba. Aquilo foi me dando uma raiva, né? Uma inveja também, queridos. Uma inveja tremenda. Aí vai acontecer o podre que eu fiz, né? Então, bom, se ele não troca, eu vou dar cabo desse botão. Então eu peguei o botão dele, escondido, né? E fiz só uma quebradinha assim na bainha do botão. Pum! Porque quebrou ali, olha, o botão já... Quebrei o botão. Aí depois ele soube, pegou... Pô, meu botão quebrou. Não sei o que houve. Quem fez isso? Meu Deus. Gente, aquilo ali me deu uma tristeza tão grande depois. Me deu uma tristeza tão grande. Tristeza semelhante a essa, mais de um podre meu. Foi que um dia, eu também pequeno, já tenho uns 10 anos, aí eu peguei um estilingue, pum, acertei uma pombinha, né? Pombinha não, uma rolinha. Puxa, eu nunca tinha acertado nada, então sempre achei que nunca ia acertar. Acertei a rolinha. Meu Deus, a rolinha caiu, machucou a asa, né? Aí eu e Marcelo fomos lá pegar a rolinha. Não, a gente tem que cuidar dessa rolinha, ela não pode morrer. Aí bota ela na gaiola e joga água nela. O que a gente faz com a rolinha? Vamos tentar, não, ela vai... Morreu a rolinha. Gente, que tristeza. Eu me senti a pior pessoa no mundo. Nunca mais joguei, nunca mais. E eu fui lá para aquele meu amigo também e falei, pô, fui eu, cara. Toma meu time todo. Não, ele não quis time. Bom, resolvemos, mas... Inveja, queridos. Inveja. E aí, por não poder ter, destruir. Misericórdia. Então, claro que eu estou falando de algo de criança, mas que tem a mesma proporção, não tem a mesma proporção, mas é o mesmo erro.
de um adulto em casos piores. Amém? Bom, passou esse momento de confissão pública, né? Então, bom, nem sei se esse meu amigo, bom, nem sei se meu amigo está vivo, mas eu falei para ele lá na hora, pedi perdão da minha maneira. Mas olha o que diz 1 Samuel capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 7. Todos acharam, amém? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, ou inveja. Então Davi invejou, ou melhor, Saul invejou Davi, porque as mulheres que andavam ao redor contavam os feitos, cantando: olha, Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Davi tinha mais conquistas do que Saul, e Saul que era o rei. Então Saul olha para Davi, olha, se Davi continuar assim, ele vai tomar o reino. E começa a inveja. Saul, olha que interessante, queridos. O rei invejando o servo. Mas por quê? Aplaudiam mais Davi do que Saul. Inveja. E a partir daí, os irmãos conhecem a história, Saul fez de tudo para matar Davi. Tudo para matar Davi. E Davi teve todos os álibis possíveis para também matar Saul. Mas ele sabia que Saul era ungido de Deus e não poderia tocar em Saul. Então, queridos, como a inveja surge, às vezes, de situações que não tem nada a ver com Davi. Davi não fez nada para que Saul o invejasse, mas por causa de fatores externos, que eram os aplausos. Hoje, queridos, onde você sente inveja ou onde você provoca inveja? Mídias sociais. Mídias sociais. Hoje as pessoas até se privam de postar alguma coisa para não levar outras a possíveis invejas. Às vezes a gente deixa de viver alguma coisa, trazer publicidade que nós gostaríamos de trazer sobre algo, porque outros não entenderão e talvez até se levantarão contra. E já outros, queridos, realmente postam para... Estão comendo, estão passando por um... Aqui naquela... como é que é aquele vídeo onde a pessoa se pensava que eu estava rico, e lá numa piscina sem borda. Ô, mulher? Se fui pobre um dia, não me lembro. Então está lá postando aí, na maior pindaíba. No maior pindaíba. Aí tu vai ver, não tem nem piscina de borda, não. Foi tudo feito ali. Tudo fake. Mas por quê? Porque quer provocar alguma coisa. Quer provocar. Olha, essa pessoa nem tem condição para isso, mas provoca. Imagina aquele que tem condição e que muitas vezes coloca para provocar mesmo, para trazer inveja. Então, hoje a gente encontra muito disso nas mídias sociais. Então, são instrumentos que, infelizmente, assim como Davi não fez nada para ser invejado. Fatores externos levaram aquilo. Então, alguns fatores externos também acontecem para que nós venhamos a invejar alguma coisa. Ok, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quinta verdade. A inveja cega o talento que Deus lhe deu. Olha que interessante, queridos. Abra suas Bíblias em Salmos. Livro de Salmos, no Salmo 106, versículo 11. Salmo 106, versículo 11. A inveja cega o talento que Deus lhe deu. Salmo... Onde é que está Salmo na Bíblia aqui, queridos? Salmo 106, versículo de número 11, mas não é 11 não, é 16. Está errado ali. Todos acharam? Salmo 106, versículo 16, ok? Diz assim a Bíblia. Não é o 11 não, tá? O 16, versículo 16. Tiveram inveja de Moisés,
no acampamento, e de Arão, o santo do... Os irmãos devem se lembrar um pouquinho dessa inveja que tiveram de Moisés, está em Números 16, 17, então, onde os da família de Corá, ou Coré, eles se levantam contra Moisés, e começam a falar, por que só Moisés? Por que só Arão? Porque eles têm uma proeminência maior, e Arão era sacerdote, e os da família de Coré, todos eles da linhagem de Levi, mas somente os a partir de Arão, que eram sacerdotes, mas Corá, por ser também filho de Levi, da descendência de Levi, começa a questionar, nós queremos também ser sacerdotes, mas a função da família de Corá era carregar os instrumentos, os utensílios do tabernáculo, mas ministrar realmente no Santo dos Santos, isso era competência apenas dos da descendência de Arão, amém? Apesar de serem também filhos de Levi. E aí Deus vai falar, olha, é algo de somenos, é algo pequeno vocês trabalharem no serviço do tabernáculo? Vocês querem o sacerdócio também? E queridos, aquilo foi uma polêmica, uma grande conflito, e Moisés ora a Deus, e Deus abre a terra, e todos da família de Corá morrem, aterrados, caem no precipício e morrem, porque questionaram o talento que Deus tinha dado a Arão como sacerdote. Então, queridos, a inveja, por quê? Porque Corá invejou os sacerdotes, nós queremos também ser sacerdotes, somos também da família de Levi, queremos também. E, queridos, a inveja cega o talento que Deus lhe deu. Um talento lindo, uma obra maravilhosa, que era servir, arrumando, levantando o tabernáculo, montando, desarmando. Não, quero ser sacerdote. Em outras palavras, queridos, podemos trazer isso, contextualizar para os nossos tempos também, de hoje. Não, eu quero ser pastor. Eu não posso fazer nada na igreja porque meu chamado é pastor. Não, eu quero ser conforme ele é ali, só vou fazer aquilo ali. E aí começa a questionar, queridos, porque muitas vezes é querer aquilo que o outro tem. Quando Deus não tem aquilo para você, isso não quer dizer que você seja menor nem maior do que ninguém. Apenas Deus te deu outro talento. Amém? Então a inveja cega o talento que Deus lhe deu. Até o que eu tenho eu perco. Até o talento que Deus me deu, por eu invejar o de outro, eu perco o que Deus me deu. E foi Deus que me deu. Então, naquilo onde você te colocou, onde Deus te colocou, onde o que Deus lhe deu já, queridos, produza, multiplique. Multiplique. Em vez de olhar para a grama do outro, para o telhado do outro, multiplique o que você já tem. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Gálatas 5:26. Dê um pulo lá no Novo Testamento agora. Gálatas 5, versículo 26. Outro texto também que eu intitulei como a inveja é fruto de presunção. Você vai entender isso. Gálatas 5, versículo 26. Todos já acharam, amém? Gálatas 5, 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória ou presunção, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos... Ou seja, a inveja, ela é fruto da presunção. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Eu presumo muitas coisas. Na minha presunção, eu sou melhor que você. Então, eu tenho que ter o que você tem ou mais. A inveja é sempre baseada numa presunção minha, de que eu posso, do que eu deveria ter, de que eu sou melhor, de que eu lutei mais do que ele, que eu tive mais força do que ele, porque o outro tem e eu não tenho. Ou seja, a inveja presunçosa ela é. Ela é fruto de presunção, fruto de mentira. A inveja, ela é baseada numa mentira que eu mesmo fiz de mim mesmo, de que eu sou melhor do que o outro e deveria ter o que ele tem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Presunção, queridos. Quantas pessoas presunçosas você não conhece? Quantas vezes a presunção ela é encontrada em nós? Quantas vezes não julgamos as pessoas?
Existe uma diferença de julgar pessoa e julgar pecado, queridos, amém? Se a pessoa está errando, você pode falar para ela, isso é pecado. Ah, você está me julgando? Não, estou julgando o pecado. Inclusive, o pecado já foi julgado na cruz há muito tempo. Agora, julgar a pessoa, quando você olha para a pessoa que está em erro e fala, ah, você não tem mais jeito mesmo. Aí eu estou julgando a pessoa. Isso é errado. Isso é julgar a pessoa. Agora, o pecado já foi julgado e você tem que julgar sim. Isso é pecado, é erro, tá falha. Pecado, larga, muda de vida. Amém? Então, mas a pessoa jamais, queridos. A pessoa, enquanto ela estiver viva, há esperança. Amém? De mudança, de transformação. Nenhum homem, nenhuma mulher pode sentenciar uma pessoa ao inferno. Misericórdia. Amém? Mas, quando eu olho a inveja, essa presunção, que às vezes somos presunçosos demais. Às vezes nos achamos detentores da verdade. Às vezes nos achamos realmente a última cereja do bolo. Nos achamos muito fortes. Então, essa presunção nos leva a muitas vezes desejarmos que o outro tem, por nos acharmos melhores. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Amém? Das nossas presunções sobre o que nós pensamos de nós mesmos. Sétima verdade. A inveja gera testemunho falso. Olha que interessante, queridos. Dê um pulo na sua Bíblia, vai lá em Mateus. Mateus 27, a partir do versículo 16. Mateus 27, a partir do versículo 16. Passagem da crucificação de Cristo. E olha que interessante, queridos. Mateus 27, versículos 16 e 20. Eu intitulei: A inveja gera testemunho falso. Olha aqui de versículo 16. Todos acharam, amém? Amém. Naquela ocasião, tinham eles um preso, muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja... Olha que interessante, queridos, versículo 18. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Queridos, Jesus não foi entregue por causa de 30 moedas de prata. Jesus não foi entregue porque... por tantas coisas. Jesus foi entregue por inveja. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles invejavam a adoração que Jesus recebia do povo, invejavam os milagres que Jesus fazia, e por inveja o levaram à cruz. Nós sabemos muito bem que Jesus não foi obrigado a nada, amém, queridos? Mateus capítulo 10 vai dizer que ninguém tirou a minha vida, Jesus falando, ninguém me tirou a vida, eu vou lá dei. Então, Jesus deu a vida dele. Jesus permitiu que tudo acontecesse. Lembre-se, quando ele é pego no Getsêmani, ele fala, se eu quisesse, eu pedia ao Pai, e o Pai mandava uma miríade de anjos para me socorrer. Mas ele não quis. Era o propósito dele, ele tinha que ir para a cruz. Mas o interessante é o que o leva, o instrumento que foi usado, permitido por Deus, para que Jesus fosse para a cruz. Inveja. Olha como o primeiro sentimento, o primeiro pecado que entrou na terra foi de Lúcifer, por invejar a Deus, e o pecado também que leva Jesus à cruz, como instrumento para levar Jesus à cruz, foi inveja. E a Bíblia continua, versículo 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer. Enquanto tudo isso acontecia, os sacerdotes, os principais sacerdotes, persuadiam o povo. Ou seja, mentiam ao povo, induzia o povo a pedir Barrabás. A inveja, botei ali, a inveja gera testemunho falso. O invejoso é mentiroso. O invejoso mente. O invejoso nem sente que está mentindo. Pastor, que palavra é essa para a minha vida? Queridos, eu tenho que pregar a palavra de Deus, amém? E o que Deus tem que trazer para a minha vida, na qual eu me incluo, é que possamos entender, olha, a mentira já é pecado, a inveja já é pecado, mas tem coisas que acontecem quase que no automático das nossas vidas. E algo precisa despertar você, peraí,
eu estou mentindo, e essa mentira é por causa da minha inveja. Isso tem que acontecer, esse olhar para dentro de nós mesmos, meditarmos com Deus e mudarmos de vida e melhorarmos como homem, como ser humano. Amém, igreja? Glória a Deus. Último ponto, para encerrar. Atos 5, versículo 12 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Eu intitulei esse texto como a inveja cobiça a árvore que dá frutos. Olha, tenha certeza, queridos. Só é cobiçado, só é invejado aquela árvore que tem frutos. Atos capítulo 5, versículo de número 12, a partir do versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 12 diz assim: misericórdia. Vamos lá, Dorinda. Atos 5, versículo 12. Muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de... prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Queridos, só invejamos aquilo que dá frutos. Os sacerdotes invejaram porque até a sombra de Pedro curava. Só invejamos o que dá frutos, árvore que dá fruto. Você é uma árvore frutífera em nome de Jesus. Certamente seremos invejados. Certamente seremos invejados. Não só pelo mundo natural, mas pelo mundo espiritual. O diabo tem inveja de nós. Querido, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem quis ser assim? Nós lemos Isaías 14. Lúcifer quis ser igual a Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lúcifer quer dizer, a palavra Lúcifer quer dizer, aquele que leva a luz. Quem leva a luz hoje? Eu, você, a igreja. Jesus é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós somos invejados pelo mundo espiritual também. Então, no seu andar, no seu caminhar, tempo e fora de tempo, seja o mundo natural ou espiritual, nos invejam. Mas estamos de pé em nome de Jesus, amém? E temos que olhar para nós mesmos também, meditarmos: Senhor, estou errando aonde? Qual a procedência desse sentimento? Foi gerado a partir de inveja ou não? Por que eu tenho uma cisma com aquela pessoa? Por que eu não consigo me relacionar com aquela outra pessoa? Que barreira é essa? De onde vem essa barreira? Qual a origem dela? Pode ser inveja.